creio que seja uma manhã de estudo, né, e de reflexão de algo que Deus já vem falando, me ensinando há muitos anos. Então eu quero, nessa primeira oportunidade que Deus me concedeu aqui nesse ministério aqui, poder compartilhar com os irmãos um pouco da minha compreensão daquilo que Deus vem me ensinando ao longo desses 23, 24 anos aí na fé, e fazer com que a gente possa refletir acerca disso, que está aí é um panorama geral das Sagradas Escrituras, e vocês vão ver a importância dessa compreensão. Eu chamo isso de projeto reino. Por que eu chamo de projeto reino? Porque, de fato, é um projeto de Deus. Foi algo que Deus projetou. Meu segundo grau eu tirei no Luiz Tarquínio, colégio público na Cidade Baixa, me formei na área de desenho arquitetônico. Então eu gosto muito dessa compreensão, e exatamente a compreensão bíblica, que Deus fala que o próprio Cristo diz que edificaria a sua igreja. E esse termo edificação é um termo utilizado exatamente na construção civil. Então a gente vê claramente que Deus ele realiza um projeto. E eu quero trazer à igreja, nessa primeira oportunidade, uma reflexão, né, nossa individual, de cada um de nós, no pensamento se nós compreendemos esse projeto que Deus estabeleceu e o quanto nós estamos contribuindo com esse projeto. E quando eu falo isso, eu penso na realidade mesmo de um projeto. Avalio um engenheiro civil ou um arquiteto que desenvolveu um projeto, e aquele projeto, quando ele vai para a mão do mestre de obra, ele deve ser construído como está no projeto. Ele não deve sofrer alterações, porque ele já foi calculado, já foi dimensionado, ele foi desenhado. Então tudo está ali muito minuciosamente projetado. E quando ele está minuciosamente projetado, e eu tive também a experiência de construir imóvel, e ele precisa seguir aquilo. E a pior coisa que existe é quando tem um projeto definido e as pessoas estão fazendo de uma outra forma. Para quem desenhou a planta, para quem desenvolveu o projeto, quando ele vai lá que chega, eu fazia isso quando retornava do trabalho, no final da tarde, chegava em casa, quando no início da noite, chegava lá para olhar, o pedreiro tinha feito algo que não estava no projeto. Não estava no desenho. Eu cheguei às vezes a derrubar a parede. Ainda bem que ainda estava fresco, deu para aproveitar os blocos, porque não era aquilo que estava no projeto. Pela dificuldade que ele tinha de ler o projeto, compreender o projeto, para a partir daí ele poder construir como está no projeto. Então o nosso objetivo aqui hoje é esse, é passar o projeto de Deus. É interessante que em Isaías, podem abrir aí em Isaías 54, para a gente começar com esse texto, para a gente ver o quanto é esse projeto. Isaías 54, no versos 13. Algumas semanas atrás, o pastor Neto me pediu para falar sobre discipulado. Eu preparei esse estudo, guardei, e agora nessa oportunidade disse, eu estou com o estudo pronto lá. No versos 13 diz, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Isaías, dá para a gente pensar nisso, que é o profeta messiânico. É o profeta que mais ministra acerca de Cristo. Profecias concernentes à vinda do Messias. E ele está falando exatamente daquilo que foi o foco principal no ministério do Cristo, do ungido Filho de Deus, que foi fazer discípulos. Só que ele vai mais amplo, ele vai mais além. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Serão aprendizes do Senhor. Discípulos no grego é aprendiz. Matetes é aprendiz. Então são pessoas que estão em aprendizado do Senhor. Um aprendizado por meio do Senhor. E o aprendizado por meio do Senhor é um aprendizado dentro de um projeto que Deus estabeleceu. E esse projeto que Deus estabeleceu, ele tem um processo a ser desenvolvido. É um projeto, não se estala os dedos, ele está ali pronto. Ele tem toda uma etapa que tem que ser percorrida nesse projeto. São processos que vão se passando. Então seria, no mínimo, indelicado da minha parte se nessa primeira oportunidade aqui na igreja batista da cidade eu não me apresentasse primeiro, porque a maioria daqui não me conhece. Tirando meu filho, e minha nora, que
Meu filho muito mais, obviamente, que me conhece de fato, né? Conhece a minha história de vida, conhece esse projeto de Deus na minha vida e conhece como Deus realizou esse projeto na minha vida. Quais foram os processos que Deus me fez passar. Então, nessa oportunidade, eu quero apresentar isso, simplesmente o projeto de Deus na minha vida, começar falando sobre isso e sobre esse processo que Deus me levou para ser esse discípulo do Senhor. Porque o alvo do Senhor, o projeto do Senhor, é que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Isso é um projeto. Isso está declarado pelo profeta Isaías. Começando a declarar ali, na verdade o começo está lá desde Gênesis, mas a gente vai pautar algumas coisas ainda. Mas aqui, concentrado em Isaías, quando ele usa esse termo de discípulo, de aprendiz. A história de Deus na minha vida, o projeto de Deus na minha vida começou em 1998. Antes disso, eu era uma pessoa que não cria em Deus. Antes de 98, eu não cria em Deus. Antes de 98, eu não gostava de crentes. Eu tinha muita ideia de que o crente ele era muito teleguiado, ele era muito conduzido pelo que os outros diziam. Ele não tinha propriedade para ele definir, ter o conhecimento de fato daquilo no qual ele está ali defendendo. Um pouquinho antes desses anos aí, eu frequentei, mesmo sendo em uma seita, mas eu entendo que por obra de Deus, espiritismo. Frequentei 3 anos. Só que no espiritismo eu não cria em tudo. Eu tinha palestras com pedagogos, psicopedagogos, eram palestras muito edificantes no sentido do conhecimento que era passado, mas eu não acreditava em tudo e não cria em tudo. Tinham questões ali de reencarnação, de consultas mortos que eu não cria, embora estava ali frequentando. Nem me dizia ser espírita. O que a maioria dos espíritas que seguem a linha kardecista diz que são espiritualistas. E era o que eu dizia naquele contexto ali. Ainda saindo de um tempo que eu não cria nem que Deus existia. Mas eu entendo que ali já foi uma permissão de Deus para me despertar. E eu fui estudar acerca do espiritismo. Eu comprei os livros básicos que o espiritismo tinha. Por quê? Como é que eu estou inserido em algo que eu não compreendo aquilo que eu estou inserido? Para que eu tenha as minhas concepções. E eu fui rejeitando determinadas coisas, porque eu lia nos livros básicos do espiritismo, o livro segundo Allan Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos mortos, e eu não cria. Não acreditava em determinadas coisas ali, não aceitava determinadas coisas. A partir de 98, depois que eu e Cristina, construímos nossa primeira residência, construímos mesmo, né? Começamos na laje que minha sogra me deu. E quando nós construímos a casa no final de 97, eu muitas vezes era evangelizado por muitos crentes. Mas muitos crentes que me evangelizavam não sabiam transmitir verdadeiramente a palavra de Deus. E cada um falava de uma forma diferente. Eu prestava serviço à editora Paulinas, da Avenida 7. E Deus me trouxe um grande incômodo de eu ler a Bíblia. Para eu entender onde é que estava a verdade. Já que eu tinha saído naquele contexto, já não estava mais indo, mas já tinha aquela compreensão do Espiritismo. E tinha sido evangelizado por assembleano, batistas, testemunha de Jeová, adventistas do 7º dia. Então de tudo eu via. E nada daquilo verdadeiramente eu compreendia. E Deus trouxe no meu coração o desejo de compreender as Sagradas Escrituras. Prestando serviço à editora Paulinas, uma editora católica, obviamente eu comprei a Bíblia católica. Então eu não me lembro como, caiu nas minhas mãos o livro, uma revista de historiadores. E nessa revista de historiadores dizia que a Bíblia que tinha uma tradução mais próxima do original era a Bíblia de Jerusalém. Eu fui e comprei a Bíblia de Jerusalém, que tinha inclusive os livros apócrifos. 7 livros apócrifos e 4 acréscimos a mais, além dos livros. Dá um total de 11 acréscimos. E eu li toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, de 98 a 99, eu digo geralmente para fechar como se fosse 2 anos, mas não foi na verdade 2 anos, foi 1 ano e pouco. Li em casa sozinho, sem frequentar igreja evangélica nenhuma, sem ter auxílio de ninguém, somente eu e a palavra de Deus. E lógico que eu não sabia, mas já tinha ali me ensinando e falando aos meus ouvidos o Espírito Santo do Senhor. Lendo o Deuteronômio no capítulo 5, no 5º livro da Bíblia, tem lá Deuteronômio 18, 9, se eu não estou enganado. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações que se faz no meio daquele povo. Não haja em ti quem faça um filho passar pelo fogo, nem adivinhador, nem prognostificador, nem agoreiro, nem encantador de encantamentos, e nem quem consulte os mortos.
Porque todos que fazem tais coisas são abomináveis ao Senhor. Eu abandonei, ali eu tomei a decisão, nunca mais vou para o espiritismo. Os livros que eu tinha, que estavam emprestados com outra pessoa, tinha ligado para mim, eu disse, não quero mais. Pode ficar com os livros. Por quê? Estou lendo Bíblia. Ele fez, se você é crente, eu fiz, não, estou lendo Bíblia. Dava aula de informática no Senai, já falava algumas coisas que eu estava compreendendo nas Sagradas Escrituras, e meus alunos perguntavam, você é crente? Eu disse, não, eu estou lendo Bíblia. Eu estou lendo as Sagradas Escrituras. E nesses 2 anos eu li. Primeira palavra que ferveu dentro do meu coração foi esse Deuteronômio, abandonei o espiritismo completamente, disse, nunca mais vou naquele lugar. Porque eu já sabia, não concordava com aquilo, consulta de morte, nunca consultei, mas agora não, agora era a Bíblia e as Sagradas Escrituras que estavam me falando e já penetrando no meu coração. Chegou um tempo lendo o Antigo Testamento que eu fui muito impactado e eu fiquei sem entender porque determinadas ordenanças do Senhor, inclusive mandando exterminar todos naquele povoado, naquela tribo que existia ali, naqueles povos. E eu pensei em parar. E uma voz soou dentro de mim e disse assim, olha, não permita com que aquilo que você não compreendeu atrapalhe aquilo que você já compreendeu. Foi essa exatamente frase falando exatamente desta forma. Não permita com que aquilo que você não compreendeu atrapalhe aquilo que você já compreendeu. Depois eu entendi que foi o Espírito Santo falando para mim, eu continuei lendo as Sagradas Escrituras. Depois em 99, no final do ano de 98, eu estando ensinando já no Senai, um aluno falou para mim, olha, Gilvan, está aberto um processo seletivo no Exército para ser sargento técnico temporário da área de manutenção de micro. Eu era professor do Senai em manutenção de micro. Olha como Deus vai construindo as coisas. Cristina, minha esposa, ela já ia para a igreja, mas não tinha ainda aquela conversão e não tinha compreensão das Sagradas Escrituras. Mas ela ia esporadicamente. Eu não ia. Fui uma vez depois com ela, depois de algum tempo, mas não ia, não frequentava lugar nenhum. E quando abriu esse processo seletivo, um aluno meu falou comigo que estava aberto, eu fui e me inscrevi. Isso foi em final do ano 98. No início do ano 99 saiu o resultado e eu fui selecionado, só tinha uma vaga na área de informática. E fui para o 19BC, passei aquele tempo de treinamento, depois fui para o Parque Regional de Manutenção ali no Humaitá. Chegando lá, foi absurdo como tinha no mínimo uns 30% de militares cristãos. E eu caí na seção que tinha mais crentes. E caí na seção que tinha um mestre na palavra do Senhor. Leonardo Frank Nogueira de Albuquerque. Hoje está em São Paulo, é militar de carreira. E ali, eu já estava estudando a Bíblia, já tinha praticamente terminado as Sagradas Escrituras. E Franklin, sentindo no coração, disse, Gilvan, eu senti de Deus te discipular. Por isso que eu estou contando um pouquinho da minha história, porque o que eu vou falar hoje tem tudo a ver do que Deus construiu na minha vida. Eu quero te discipular. Eu senti de Deus que eu devo te discipular. Eu disse, estou aqui. A gente almoçava rapidamente, em 15 minutos. Militar come rápido, é treinado para comer rápido de fato. Porque se tiver alguma surpresa, você já terminou de comer. 30 minutos na sessão de comunicações, eu era comunicante no Exército. Na sessão de comunicações, e olha que sessão Deus me colocou, na sessão de comunicação, é uma das coisas que são prioritárias na vida do ser humano, é saber comunicar. E na sessão de comunicação, a gente estudava ali uma vez por semana durante 30 minutos. A palavra de Deus, eu ficava maravilhado. Porque quando o Franklin falava para mim, eu já tinha lido as Sagradas Escrituras sozinho em casa, eu entendia, não, realmente está escrito. Não sei onde, mas realmente está escrito. E tinha lição e eu tinha que memorizar tudo. Toda semana apresentava a lição e memorizava todos os versículos. A maioria dos versículos que eu sei hoje de cor, eu memorizei no meu discipulado. Durante o ano eu fui discipulado. Chegando lá no Novo Testamento, 1 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus falou comigo, vá fazer seminário. Eu tinha meses de convertido, 2 anos eu tinha lido Bíblia, eu estava caminhando em meses de convertido. No início do ano 2000, eu fui para o seminário com 1 ano de crente aproximadamente, vivendo maritalmente. Cristina tinha um relacionamento passado, ela se casou muito jovem, com 17 anos de idade, por motivo de adultério, ela se separou. Foi quando eu conheci ela, que ela era irmã de uma amiga minha, Cláudia. E aí nós começamos a viver maritalmente. E eu fui para o seminário, bati na porta do seminário, o Oswaldino conhece, professora Rose, esposa de Claudi. Ela era da secretaria do seminário, bati na porta e disse, estou aqui. Deus falou comigo que eu tenho que ser obreiro aprovado. Interessante que subindo a escadaria, era essa faixa que estava lá na FATER. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu disse, estou aqui,
Sou novo convertido, só tenho 1 ano de crente, li Bíblia durante 2 anos antes, vivo maritalmente, mas Deus falou comigo. Eu disse assim, fica aqui. Se for de Deus, a gente vai ver. 4 anos estudei ali naquele seminário. 1 ano de formado, o ano seguinte, 2004, separado para ensinar teologia. Nunca escolhi uma disciplina para ensinar. Toda a disciplina foi Deus que colocava a disciplina para ensinar. E comecei em 2004, a última disciplina que eu ensinei foi em 2020, Em 2020, a última disciplina no envolvimento mais intenso, 17 anos, ensinando em seminários teológicos em Salvador. Vários seminários teológicos em Salvador, mais o Cefat, que foi uma ramificação depois da FATÉ, mas ensinei em seminários, inclusive, das Assembleias de Deus. Então, 99 discipulados, seminarista de 2000 a 2003, ensino teológico de 2004 até 2020. Deus colocou no coração ajudar um colega do seminário na época, pastor Gustavo, e eu fui ser co-pastor dele lá, numa igreja que nós fundamos na Cidade Baixa, Igreja Evangélica Logos, passei lá 4 anos. Praticamente mais pastoreando, porque ele ficava muito mais ausente, eu acabava assumindo completamente lá aquele ministério. E depois, em 2014, senti de Deus que eu tinha que deixar ele tocar o ministério. Eu estava muito à frente do ministério e ele muito ausente, e eu senti de Deus que era para eu deixar ele tocar o ministério, eu tinha que seguir uma carreira itinerante. E comecei a ajudar vários pastores, vários alunos, vários irmãos, seus ministérios, com palestras, com treinamento, com capacitação, auxiliando muitos pastores. O que eu chamo aí o Ministério Itinerante de 2014 até 2020. De 2020 até 2022, uma comunidade em Lar. Eu estive apoiando esses irmãos em lares que nós nos movimentávamos. Agora, em agosto, eu interrompi também lá, por questão de saúde, interrompi e dei uma parada, deixando sempre e entendendo sempre que Deus tem um processo a realizar em nossas vidas. Eu nunca me preocupo com muitas outras questões, status, posição, por quê? Porque para mim todas essas coisas são processos de Deus. E o fim de tudo é quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E o que mais importa não são títulos, posições, é o que nós apresentamos diante do Senhor. Para mim é o que mais importa. Eu sempre entendo que cada fase da minha vida são processos de Deus na minha vida. O que importa é que Deus seja glorificado, se seja por 1 dia, por 2 dias, por 1 mês, por 1 ano, não importa o tempo. Importa que naquele tempo onde você estiver, dando a contribuição, seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor e para a edificação dos santos. Existimos para isso, para a glória de Deus e para a edificação dos santos, independente. Como a Bíblia diz, o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Precisamos entender isso. Quem é nascido é todo aquele, não é um ou outro. É muito claro a palavra de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se nós somos gerados, como Tiago diz, pela palavra, e temos a palavra enxertada em nós, Tiago no capítulo 1 fala isso, versos 18, se não estou enganado, depois no verso 21, aproximadamente, está ali no capítulo 1, vocês acham fácil. Ele fala que por meio da palavra nós fomos gerados. E essa palavra está enxertada em nós. E nós sabemos que quando nós nascemos na fé, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então o vento sopra aonde quer. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que é que Deus vai realizar. Eu sei que Ele vai realizar. E é isso para você entender. E tudo que Deus realiza em nós são processos que Deus realiza para a sua glória e para o seu louvor e para a edificação dos santos. Mesmo que em muitos desses processos nós percamos. Deus não nos fez para a gente estar só contando vitórias. A nossa vitória já está decretada em Cristo Jesus. No dia a dia a gente pode ter várias perdas. A gente pode ser humilhado, a gente pode ser negligenciado, não importa. Importa se o seu papel, o que Deus lhe concedeu a realizar, você está realizando para a honra e glória do Senhor. Isso que importa. Porque quando chegar diante do Senhor, que possamos de fato ouvir, no pouco, foste fiel. No muito, te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no contentamento, na satisfação do Senhor. Então, esse pouco que nós passamos nesse processo, podemos passar e sofrer por tudo. E nada disso deve ser um motivo qualquer que seja de interromper a nossa caminhada. João Batista, pelo deserto, fez a obra do Senhor. Não importa onde vai ser, como vai ser, com quantos vão ser. Só importa que eu tenho que cumprir a carreira que me está proposta.
É isso que importa. E tudo isso a gente aprende sendo discipulado por Cristo. Através de instrumentos humanos que Deus utiliza, mas sendo discipulados por Cristo. Porque não somos dono da nossa vida. Não somos de nós mesmos. Não temos domínio sobre a nossa vida. Jeremias 10, 23 diz, não é do homem o seu caminho, e nem do que caminha o dirigir os seus passos. Então esses passos aí não fui eu. Não corri atrás deles, não busquei eles, não fui com interesse, só segui processos. Só segui processos que Deus concedeu. Cada processo eu abracei, me entreguei, sofri, padeci, mas isso é normal, natural na vida dos santos. Então, eu deixo esse quadro aqui, depois se a irmã quiser compartilhar esse slide com vocês, podem compartilhar. Eu fiz esse slide aí, porque exatamente eu gosto muito dessa palavra processos. Se a gente olhar de Gênesis até Apocalipse, é processos. E eu coloco ali uma régua, é ruim para ler, porque esses slides eu preparo para a sala de aula, e aí a distância aqui não ajuda. A sala de aula geralmente é menor. Ali vai colocando as datas de antes de Cristo, e depois de Cristo, e vai ali mostrando um processo da revelação do Senhor de Gênesis, né, com as datas aproximadas, aquilo que Deus vai fazendo gradativamente. Chega em Cristo, que eu coloco ali apenas didaticamente o ano zero, que a gente sabe que houve uma defasagem ali no calendário naquele tempo, mas eu deixo ali só didaticamente o ano zero. E depois, com 30 e 33 anos, começa o ministério de Cristo, que se encerra com 33 anos e meio aproximadamente, e aquela história da igreja ali, 96, 98 anos, o primeiro século de Cristo, ele se encerra. E depois vem a história da igreja. Tudo isso, queridos, são processos. E nós, como crentes, temos que conhecer esse processo. Nós, como cristãos, temos que conhecer o que Deus fez na sua história de Deus veterotestamentária, a história de Deus, da ação de Deus neotestamentária, Novo Testamento, e a ação de Deus também pós o primeiro século, o que aconteceu com a igreja. Tudo isso é importantíssimo compreender. Foram exatamente essas coisas que Deus me deu a oportunidade de ensinar. Ensinei o Antigo Testamento, ensinei o Novo Testamento, ensinei a história da igreja. Então, oportunidades que Deus me deu para ensinar, para transmitir para a igreja precisa compreender tudo isso. Pense em uma coisa que é muito interessante, que eu trago da minha compreensão de arquitetura. Se você se projetar na frente de um prédio, pense um prédio desse alto, e você estiver próximo deste prédio, e você olhar para aquele prédio ali, você só vê duas dimensões: largura e altura, só. E você não consegue mais ver nada desse prédio. E a sua visão, ela é limitada. A sua visão é limitada. Você precisa aprender a ver as coisas de Deus em perspectiva. Abre em Efésios 3,18. Pode deixar aí no slide aí. Abre em Efésios 3,18. Só para vocês verem. A gente precisa aprender a compreender, a olhar as coisas do Senhor em perspectiva. Porque quando a gente olha na figura plana, na geometria, são figuras que só têm duas dimensões: lado e comprimento. Quando você só vê lado e comprimento, você está limitado a compreender. Agora avalie que você, neste prédio, antes de eu ler o texto, você se projetou agora distante deste prédio. Você foi para aquela esquina ali, e agora você vê a altura, você vê a largura, você vê o comprimento, você vê as dimensões das varandas, você começa a ver algo muito mais amplo, e você agora tem uma noção melhor do prédio. Foi isso que Paulo falou em Efésios 3,18. Vou ler a partir do verso 17, Efésios 3, 17 e 18. Para que Cristo, no verso 17, habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Quando eu não sei olhar em perspectiva, quando eu não consigo olhar para as coisas em perspectivas, eu olho apenas uma figura plana diante de mim. Uma figura plana diante de mim não me dá as reais dimensões, não me dá a noção mais ampla daquele prédio, como aquele prédio é.
tomando como exemplo um prédio. Aplique isso para a vida da sua compreensão de fé, da sua compreensão cristã, da sua compreensão teológica, da sua compreensão do projeto de Deus. O projeto que eu comecei a ler, eu coloquei projeto reino. Projeto reino. Não é um projeto só de nossa congregação. Não é um projeto só dos meus interesses. Não. É o projeto reino. É um projeto de reino que Deus estabeleceu. Não é à toa que Cristo, na oração do Pai Nosso, ele ensina o quê? Que venha. As palavras de João Batista foi: arrependei-vos porque está próximo. Jesus Cristo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o projeto de Deus é projeto de reino. Eu preciso olhar com essa visão de perspectiva para eu compreender bem todas as coisas. E eu vou dizer isso, que essa é uma grande falha dos cristãos. E lembra do meu pensamento antes de ser crente? Que eu não gostava de crente porque eu achava que a maioria dos crentes eram teleguiados? Até hoje eu acho isso. A maioria dos crentes são teleguiados. Por quê? Porque não conseguem olhar em perspectiva. A gente que ensina, pastor Neto foi lá no seminário que eu conheci ele, professor de Antigo Testamento, faz de tudo, se esmera, se esforça, faz de tudo para dar uma compreensão ampla. Mas o crente tem dificuldade de enxergar. Por isso que eu estou sendo bem didático. Tentar fazer as pessoas enxergarem que quando eu olho, às vezes, versículos isolados, pontos isolados nas Sagradas Escrituras, eu estou apenas olhando na visão de figuras planas. Eu só estou vendo ali base e comprimento. Não foi isso que Paulo orou para que os Efésios tivessem. Compreensão da largura, do comprimento e da altura. Bastava ele dizer isso. Porque calculando base, largura e altura, você acha a profundidade. Mas ele quis ser mais completo. E profundidade. O que tem para a gente compreender acerca das Sagradas Escrituras? O que tem para a gente aprender acerca de Deus, acerca de discipulado? Eu estou dizendo, não é aprender aqui não, é aprender dentro desse projeto de Deus, dentro de um processo de Deus em nossas vidas. É absurdamente profundo. É absurdamente profundo. Porém, muitos continuam querendo simplesmente compreender em superficialidade. Porque não querem se gastar. Não querem se doar. Não querem se esmerar. Esse é o grande problema do cristianismo atual que nós vivemos. Porque quando nós compreendemos qual é a base, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, quando nós compreendemos todas as dimensões, sabemos que não temos domínio de nossa vida. E ai de nós se não fizermos a obra do Senhor. Quando Deus já nos deu essa compreensão. Ai de nós. Então deixo isso aqui apenas didaticamente, porque a revelação do Antigo ao Novo Testamento é uma revelação processual de Deus. Eu preciso compreender essa revelação processual de Deus. Êxodo 15, 18, Moisés diz, está lá no... Não sei se tem luzinha aqui, tem? É esse botão de cima? Em algum lugar aí é? Não está pegando aqui não. Um tem um verde, aqui é off, não tem não. Depois a gente vê. Então lá na ponta, lá, Êxodo 15, 18, diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Vocês sabem que Israel não compreendeu isso? Como é que eu provo que Israel, quando eu digo Israel, amados, entendam Israel, a visão macro da compreensão de Israel como povo. Existiram pessoas dentro de Israel, existiram líderes dentro de Israel que compreenderam isso. De forma ampla, Israel não compreendeu. Como é que você prova, Gilvan, que Israel não compreendeu? Israel pediu um rei. Porque não compreendeu a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Pode ter certeza disso. Ou Deus queria que Israel tivesse um rei? É só ler 1 Samuel capítulo 8. Samuel, não entristeçais o vosso coração. Porque antes de Israel ter te rejeitado, Israel rejeitou a mim. Aí ele diz ainda por quê? Porque Israel não quer que eu reine. Israel não quer que eu reine. Então Israel foi lá e escolheu um rei. Aí Deus escolheu um rei segundo
à vista dos homens. Um homem alto, forte, guerreiro, Saul. Só que não era um homem segundo o coração do Senhor. Por infinita graça e misericórdia, o Deus que tem um projeto que não muda, não existe plano B nesse projeto, é um projeto só, e que trabalha através de processos, e que faz com que todos esses processos da vida, ainda que tenham coisas que aos nossos olhos pareçam ser tristes, difíceis, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E por sua infinita graça e misericórdia, levanta Davi, depois um homem segundo o seu coração. Davi era da tribo de Levi? Não. E por que Davi entrou, tomou os pães da proposição e comeu? E não caiu dele um fio de cabelo e nem dos seus soldados? Porque Davi compreendia a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. E te digo que Davi não compreendeu depois que ele foi ungido. Ele foi ungido porque ele compreendia. Ele foi ungido porque ele compreendia a altura, largura, comprimento e profundidade. Sabe aonde? Apacentando ovelhas do seu pai. Davi compreendia no deserto, apacentando ovelhas do seu pai. Por isso que ele foi separado. Por isso que ele foi ungido. Em Daniel capítulo 4, quando Nabucodonosor se exalta, porque ele tinha construído a Babilônia, aquele poder, aquele império que havia conquistado, antes de que ele se calasse, uma voz se pronunciou e disse: você será como um animal, andará de quatro e comerá capim. Até que olhe aos altos, aos céus, e reconheça que o céu reina. Deus consentiu ao homem por um tempo reinar, mas o reino dele está sendo estabelecido. Ele consentiu por um tempo o homem reinar. Eu digo que esse tempo está chegando ao fim. O tempo que Deus consentiu o homem reinar, queridos, está chegando ao fim. Facilmente percebe-se isso. É só olhar a estátua que Nabucodonosor teve o sonho e Daniel interpretou. Naquela estátua, a cabeça de ouro, império babilônico. Peito de prata, império medo-persa. Cintura de bronze, império grego. Pernas de ferro, império romano. Já passaram esses impérios? Passaram. Onde é que está na estátua? Nos pés. Vocês sabiam que os pés representa 3% do peso do corpo humano, em média? 3% do peso do corpo humano. Estamos nos pés. A qualquer momento vai se aparecer o último reino sobre a terra. Os 10 artelhos. Isso é visão, compreensão de altura, largura, comprimento e profundidade. Eu estou vivendo a vida cristã, mas eu estou olhando tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. E o que é que falta dos crentes? Compreensão de altura, largura, comprimento e profundidade. Quando eu não conheço essas coisas, eu fico só na visão de duas dimensões. Largura e comprimento. Largura e comprimento. Largura e comprimento. E não saio disso. Aí eu uso métodos e estratégias que não vai sair disso. Só sai se eu me lançar no Senhor. Só sai se eu me render ao Senhor. Porque é Ele que vai gerar os meios. É Ele que gera os meios. É Ele que gera. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Falei isso lá no batismo na Cidade Baixa, quando o pastor Neto foi lá batizar alguns irmãos. E eu falei, conversão é mudança de reino. Quantos cristãos têm essa compreensão? Que nós estamos debaixo de um reinado, queridos. E reino significa que ele tem toda a autoridade. É só ler também 1 Samuel capítulo 8. Quando Deus manda Samuel protestar contra o povo. Onde ele mostrava quais seriam os direitos do rei. Seus filhos serão guerreiros, soldados, suas filhas servirão de perfumistas. Todas as tuas terras você vai pagar imposto ao rei. E de tudo que você produzir, tantos por cento você vai dar para o rei. Porque o rei ele tem domínio. Quando uma pessoa se converte em Cristo Jesus, tem que entender que você foi arrancado do poder das trevas.
Você foi arrancado do poder das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Quantos novos convertidos, quantos se converteram em Cristo e têm essa compreensão? Quantos já oraram ao Senhor em seus lares, entrando no seu lugar secreto e falando: Pai, como eu sou grato ao Senhor, porque antes eu vivia como quem não tinha domínio. Ou se tinha, era dominado pelo pecado. Mas agora o Senhor me arrancou. O Senhor me tirou com a sua força, com a sua soberania do poder das trevas. E hoje eu sou filho do Senhor. Porque o Senhor me deu o poder de ser feito filho de Deus. Quantos de nós temos essa compreensão? Quando tivermos essa compreensão, já vai começar a mudar a nossa vida. Porque quando Deus nos chamar para fazer algo, a gente não tem escolha. Quando é o Senhor falando conosco. Não tem opção. E essa compreensão começa com o tabernáculo. Que às vezes nós, cristãos do século 21, negligenciamos o que significa o tabernáculo para nós cristãos hoje. Êxodo no 25, 9. Abre aí para vocês verem. Segundo livro das Sagradas Escrituras. Ou terceiro livro, perdão. Segundo livro, Gênesis, Êxodo. 25, 9. Conforme, vou ler o 8, para pegar melhor o contexto. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo Sabe o que Deus fez para Moisés? Mostrou uma perspectiva para Moisés. Deus mostrou um tabernáculo de forma perspectiva para Moisés. O tabernáculo, diferente do templo, foi projeto de Deus. Deus projetou o tabernáculo, mostrou para Moisés o tabernáculo e disse: assim como você viu, você vai construir, Moisés. Esse é o projeto de Deus. Por que Deus fez o tabernáculo? Porque a terra estava contaminada. A terra estava contaminada. Precisava, Deus é santo, Deus iria descer naquele lugar. Levítico 26, 11 ele diz: porém o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma de vós não se enfadará, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então Deus disse: não vou me enfadar de vocês, eu vou descer no meio de vocês. Aconteceu quando o tabernáculo foi consagrado. Deus desceria. Como é que Deus desceria em um lugar que não fosse santo? Então o tabernáculo é um lugar separado, era um lugar santo. Que Deus permitiu essa construção simbólica. São simbolismo, figuras de linguagem, tipologias que Deus está utilizando para mostrar o que é que Ele quer construir, para mostrar qual é o seu projeto. E ali em Hebreus tem isso, não vou ler todas essas referências. É só ler também 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala que tudo aquilo que sobreveio em Israel, sobreveio como figura, para aviso nosso. Para que nós, olhando o que eles fizeram, não venhamos a cair nos mesmos erros de Israel. Quem não compreende a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Então precisamos compreender a história. E a história bíblica veterotestamentária é importantíssimo nós compreendermos. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, o mestre dos mestres, Ele preparou isso tipologicamente para nós. Ele preparou isso figurativamente para nós, para a gente entender. Ele precisa se manifestar em um lugar que seja santo. Depois vai ter outros versículos lá na frente, eu cito. E é interessante aqui, nesse ponto, que quando eu falo sobre reino e sacerdócio, que é o próximo slide que eu vou mostrar, a gente não consegue, muitas das vezes o cristão não consegue perceber que esse projeto está escrito em Êxodo 25, já começa falando, está em Levíticos, mas ele finaliza lá também em Apocalipse. Em Apocalipse Deus fala no milênio e também na eternidade que seremos reis e sacerdotes com eles, com Cristo e com o Pai.
seremos rei e sacerdote com ele. Então é um projeto de Deus para a eternidade. Por isso que é importante eu compreender o sacerdócio de todos os santos. Se eu não compreender, a gente pensa que a gente vai treinar lá para aprender lá. Não, queridos. A gente não vai aprender na eternidade, seja a eternidade milênio, seja na eternidade pós-milênio, a gente não vai aprender lá. A gente vai continuar aprendendo lá, porque Deus é inesgotável. Mas a gente começa o aprendizado aqui. E a gente tem que começar a desenvolver essa compreensão sacerdotal. E eu não compreendo a visão sacerdotal porque eu olho largura e comprimento. Quando eu aprender a olhar altura e profundidade, eu vou entender por que eu falo assim e por que eu falo desta forma. Porque eu falo como um sacerdote. Não por um título, que muitas pessoas confundem. Eu falo por um projeto. Eu falava que era sacerdote desde novo decidido. Porque está escrito. Farei de vós uma nação e um reino de sacerdotes. Êxodo 19:6. Farei de vós uma nação de sacerdotes e um povo sacerdotal. Farei de vós é o que é isso? Futuro. Não é isso? E se você for para 1 Pedro 2,9, o que é que diz? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua. Êxodo fala em sentido de futuro. 1 Pedro fala em sentido de vós sois presente. E quem que está falando? Pedro. Quem é Pedro? Cidadão judeu. Pedro sabia o que era o sacerdócio. E porque Pedro está dizendo agora que aquela igreja era o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Porque Pedro entendeu a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Pedro compreendeu isso. Não te fala isso, pessoas não entendem. Nós somos sacerdócio real. Para esse sacerdócio ser manifestado e ensinado, Deus levantou os sacerdotes. Ali é a figura do sumo sacerdote, porque está com a estola sacerdotal. Sem a estola sacerdotal, só com a veste de linho, era um sacerdote. Então, se eu tinha que ter um lugar santo, que era o tabernáculo, lugar separado, para ministrar no tabernáculo tinha que ser pessoas santas, separadas para esse serviço, consagradas para esse serviço. O sumo sacerdote que está em Hebreus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, está em Hebreus 5,14, Jesus Cristo já está cumprindo esse papel de sumo sacerdote. E é isso que o autor dos Hebreus está informando. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, andou 40 dias com o povo e ascendeu aos céus, para onde Cristo foi? Onde Cristo está hoje? Qual o papel de Cristo hoje? Sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus, da majestade nas alturas, está escrito em Hebreus. Está à destra da majestade nas alturas. Se ele é o sumo sacerdote, quem somos nós? Cada um de vocês, desde o mais novo convertido, ao quem tem mais anos na fé, a quem é pastor ou não é pastor, é mestre ou não é mestre, é apóstolo ou não é apóstolo, é evangelista ou não é evangelista. Todos somos o quê? Como é que eu sou sacerdote sem a santidade? Sem a santificação? Se o sacerdote tinha que ser separado para isso. Se o sacerdote não dava a ele direito de colocar nada que fosse estranho, diferente, fogo, qualquer coisa que fosse. Ele tinha que fazer tudo conforme o projeto estava escrito. Ele não podia sair do projeto. O projeto estava estabelecido em Levi, na tribo de Levi. Só com o tempo Deus mostrou que isso era apenas figurativamente. E a prova disso eu já citei Davi. Davi não era da tribo de Levi. Por que Davi entrou no santo lugar? No tabernáculo, começa, ali tem a primeira bacia, o primeiro altar do holocausto, onde é feito o sacrifício, porque só se chega ao santo lugar, ao santo dos santos, só quem chega é Jesus Cristo, viu gente? Ao santo dos santos, só quem chega é Jesus Cristo. Ele está lá já, ao santo dos santos.
porque ele é o sumo sacerdote. Todos nós somos apenas sacerdotes. Só vamos chegar no santo lugar. Mas para eu chegar no santo lugar, primeiro tem que ter o pecado. No sentido de ter sido pago o pecado, que foi feito através de Cristo Jesus, como o pastor Evaldino já ministrou, já falou aqui. Depois tem a bacia de bronze, é onde há a lavagem do sacerdócio, para vestir a estola sacerdotal. Ou ali o sacerdote para entrar no santo lugar. Quando entrava no santo lugar, que é o primeiro tabernáculo, porque toda essa área de fora ali era o átrio, naquela primeira passagem ali, o primeiro tabernáculo, tinha a mesa dos pães da proposição. Foi ali que Davi entrou, provavelmente, ou se não entrou, ele recebeu também, ou entrando ou não, ele tendo recebido o pão, já não era lícito para ele comer, porque ele não era filho de sacerdote. Eram os sacerdotes e seus filhos que tinham que comer aquilo ali. Não era lícito se você olhar no quesito legalista. Mas se você olhar dentro de um princípio que Deus estabeleceu, Davi tinha uma vida sacerdotal. Porque Davi era consagrado ao Senhor. Davi era consagrado ao Senhor. Ele tinha uma vida sacerdotal consagrada a Deus. À direita, a mesa dos pães da proposição, à esquerda, o candelabro, à frente, o incensário. Quando eu entro no santo lugar, com o que é que eu me deparo? Tive meu perdão do pecado, sou banhado e lavado, que possa ser um simbolismo do batismo, e que verdadeiramente é. Sou banhado e lavado através do batismo. Eu entro aonde? No santo lugar, e eu tenho acesso ao que no santo lugar? O que é que eu tenho acesso no santo lugar? Nem só de pão viverá o homem. Lado direito, pão, palavra. Lado esquerdo, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, candelabro. Primeira coisa que acontece no cristão, quando ele é convertido, que ele tem o perdão dos pecados, ele desce as águas, é o encontro com a palavra de Deus. Saltar essa etapa é terrível. É igual uma criança que salta o leite materno. Não se gera imunidade. E o que é que mais acontece com os cristãos? O que é que mais acontece? Vivem na superficialidade a vida inteira. Por que vivem na superficialidade? Porque não teve acesso à palavra. Não porque não está acessível à palavra. Vai chegar um tempo que ela vai estar inacessível. Mas porque não se lançam na palavra. Não comem a palavra. Não se alimentam da palavra. E aí depois eu tenho as orações dos santos. Oração sem palavra também. Vai orar o quê? Gastar com seus prazeres? Oração tem que ser na palavra de Deus. Oração é na palavra. Por quê? Porque existe um projeto. Pedis não receber porque pedides mal. Para gastar com os vossos deleites. A oração do santo tem que ser na palavra. Porque o santo é um sacerdote. Malaquias, não me lembro o capítulo 3 ou é 2, que diz, na boca dos sacerdotes, o homem, o povo deve buscar instrução. Vocês devem instruir os outros. Nós devemos instruir os outros. Hebreus diz o quê? Pelo tempo decorrido já haveriam de ser? Quantos anos caminhando com o Neto? Neto é um mestre. Quantos anos caminhando com o pastor Neto? Caminhei com quantas pessoas? Quais desses que eu caminhei que são mestres hoje? Não estou dizendo mestre porque título, não. Mestre, estou falando no sentido do texto de Hebreus. Pelo tempo decorrido já haveriam de ser, mas ainda necessitais dos rudimentos da palavra de Deus, necessitam de leite e não de alimento sólido. A mesma palavra que Paulo falou aos Coríntios. Dei para vocês leite e não posso ainda dar mantimento sólido. Nem dei e nem agora posso dar. Por quê? Porque vocês não estão preparados. Por quê? Porque não compreendi o sacerdócio de todos os santos. Não há como eu crescer, desenvolver, se eu não me deparar com os pães da proposição e com o candelabro. O que é os pães da proposição? Palavra. O que é o candelabro? Palavra. Com um ano de crente, eu estava em EBD ensinando a Bíblia toda nas igrejas que eu passei. Com um ano de crente.
Por quê? Porque tinha lido Bíblia 2 anos antes de ser crente, fui discipulado por um mestre na palavra do Senhor, com 1 ano de convertido eu fui para o seminário. Para ser pastor? Não, e Deus sabe. Nunca fui para ser nada. Para ser um obreiro aprovado. Que não tenha do que se envergonhar. Que maneje bem a palavra. Isso está acessível para quem? Para Manuel Neto, pastor Manuel Neto? Para Gilvan? Para Oswaldino? Para Síbel? Não. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas. Como é que eu vou anunciar grandezas? Como é que eu vou anunciar grandezas? Se eu não conheço as grandezas de Deus. Como eu vou anunciar aquilo que eu não tenho propriedade em minha vida para anunciar? Faz o quê? Ou ignoro isso. Ou eu me prostro diante do Senhor e digo, Pai, me perdoa, Pai. Foi falado isso aqui hoje já. Porque eu tenho negligenciado. Perdão do pecado, gente, já foi pago. Altar do holocausto, já passei por altar do holocausto. Bacia de bronze, já passei. Já me banhei. Agora só falta um passo. Santo lugar, não o santo dos santos. Porque o santo dos santos só o sumo sacerdote. O santo lugar. Como é que eu entro no santo lugar, Gilvan? Palavra. Come Bíblia, come palavra. Eu li a Bíblia na hora que eu acordava até a hora de dormir, queridos. Quando eu não estava trabalhando em casa. Minha esposa testemunha disso. Não está aqui hoje porque foi levar a mãe na emergência, que fez cirurgia e estava sentindo dor no joelho. 20 pontos no joelho. Aí foi levar na emergência. Na hora que eu acordava até a hora de dormir. Eu não chegava a uma lição diante de Frank, do discipulado, que ele perguntasse a Gilvão, o que é que está escrito em Colossenses 1,13? O que é que está escrito em 2 Timóteo 2,15? Que eu não dissesse certinho. Porque eu queria me aparecer para ele. Oh, Deus me conhece. Deus sabe. Que eu queria ser um obreiro aprovado. Eu queria ter propriedade, porque quando me evangelizaram, que não souberam falar de Cristo, eu não posso fazer o mesmo. Quando alguém perguntar para mim, eu tenho que falar acerca da minha fé. Eu posso falar com propriedade acerca da minha fé. Tranquilamente. Eu posso encontrar um umbanda, um quimbanda, um espírita para questionar o que ele quiser questionar. Eu posso encontrar um filósofo, não tenho problema nenhum. Não porque eu sou sábio. Como Paulo diz aos Coríntios. Viste que não são muitos os sábios que são chamados, mas Deus pegou os que não são. Eu sou esse. Eu sou o que não era. Eu sou o que nada tinha. Eu sou esse. Aí Deus derramou. E eu só disse, Pai, estou aqui. O que o Senhor quiser derramar, eu estou aqui para receber do Senhor. Porque a grandeza é maravilhoso, queridos. Não tem preço, não tem. E não é nada para status, para posição, não, queridos. Não é nada para isso. Eu faço discipulado com uma pessoa. Eu dou aula para uma pessoa. Ensinei 20 anos de seminário. Foi só processos de Deus na minha vida. Processos. Nada para me enaltecer, exaltar. Nada. Apenas processos. Só processos. O sacerdote, sem aquela estola sacerdotal que é Cristo, nós somos sacerdotes, queridos. Nós temos que ter propriedade e conhecimento da palavra de Deus. A nossa vida tem que refletir a Cristo. Até que, Paulo falava isso aos Colossenses, até que a imagem de Cristo é gerada em vós. Até que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito. Perfeito, Gilvan, é perfeito. Não, Gilvan, perfeição não existe. Não existe a sua perfeição nessa ótica humana. Do nosso vocabulário em português. Porque no grego existe teleios. No grego é maturidade. Teleios é eu pegar um copo agora de água e eu começar a encher esse copo. E esse copo chegar em uma condição que se eu colocar uma gota, ele transborda. Isso é teleios. Isso é perfeição do grego. Não a nossa perfeição no nosso português. Que a gente acha que perfeição é não errar. Enquanto estivermos com esse corpo, não há como não errar. Não tem como não errar. A perfeição que Paulo diz é maturidade. Precisamos chegar, precisamos crescer, nos desenvolver para sermos e vivermos uma vida madura. Eu posso sofrer o dano, eu posso sofrer o que tiver que sofrer,
Não estou dizendo que é fácil, não. Eu vou chorar, vou prantear, vou lamentar, vou fechar o meu quarto, vou me prostrar diante de Cristo. Mas vou sair dali e vou continuar servindo. Porque eu não sou de mim mesmo. Eu não me domino. A vida não é minha. Não era nem para eu estar aqui hoje. Eu era para ter morrido com 11 anos de idade. O acidente que eu tive. Se eu estou vivo, para que ele me deixou vivo? Eu tive 3 acidentes. Eu digo esse porque esse é o pior de todos. Não era para eu estar aqui. E por que eu estou aqui? Não era nem para me tornar crente. E por que eu ouvi a voz dele com 11 anos de idade? Para eu não ir para esse lugar e eu fui e o carro me atropelou? Por que ele me fez ouvir com 11 anos de idade? Porque Deus me fazia ver as coisas com 11 anos de idade. E eu nem conhecia nem Deus. Mas Ele já me conhecia, já conhecia cada um de vocês. E qual é o investimento dele na minha e na sua vida? Você acha que dar pastor Manuel Neto para vocês é pouco, amados? É bom que ele não esteja nem aqui. Para não achar que eu estou fazendo para... Não, querido. Eu sei que é um mestre na palavra de Deus, não é pouco. Champlin diz que apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres são homens dons. São presentes de Deus para a igreja. Manuel Neto, pastor Manuel Neto, que eu chamo carinhosamente de Neto, é um presente de Deus para nós, para vocês. Para quê? Para ele estar só falando-se, gastando-se? Não, é para a gente aprender, desenvolver e fazer. Porque senão ele vai chegar um momento que ele não aguenta. Eu cheguei nesse momento, eu parei ali, porque eu cheguei nesse momento, queridos. Estou aqui meio calado esse tempo todo, porque eu sei o que eu passei. Cheguei no momento que eu apaguei. Sabe por quê? Se gastar, se desgastar, amando, sem sendo amado, se doando, se esvaziando. Você acha que isso é fácil? Não. E eu estou agora fazendo o quê? Servindo novamente. Porque eu sei em quem tenho crido. E o nosso Redentor, Ele vive. E Ele vai se levantar. Ele já se levantou. Ele é Deus. Então como é que tem que ser nossa vida? É serviço. É ajudar o povo de Deus. É desenvolver, é crescer. Eu não posso tomar isso e ficar... Não, tá bom. Manuel Neto, o pastor Oswaldino, o Cíbel, o Gilvan, tal, tá bom, tá maravilhoso. Não, filho. Eu estou aqui hoje. Amanhã, sincero e honestamente, não sei. Não sei. Pastor Oswaldino também não sabe. Cíbel também não sabe. Pastor Manuel Neto também não sabe. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. Eu sei de onde vim porque já passei por aquele lugar. Aí já sei. Agora, para onde vou, futuro, não sei. Quem sabe é Ele. Então, eu tenho que entender isso. Isso é compreensão de altura, largura e comprimento. Aí eu vou entender o que é o discipulado. Por que o discipulado? O que eram os sacerdotes naquele contexto? Os sacerdotes naquele contexto, eles serviam, carregava lenha, carregava água, né? Lavava, recebia o sacrifício, cortava o sacrifício, jogava o sacrifício no altar do holocausto. Servia. O que é o discipulado? Serviço. O discipulado nada mais é do que o exercício do sacerdócio. Não é à toa que Cristo, quando ele começa o seu ministério é: venham após mim, andem comigo, venham me conhecer. Vamos andar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já discipulei pessoas 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Andando com a pessoa, andando. Jogar bola, ir para uma praia, sentar, comer, conhecer a família, trazer ele para conhecer minha família. Andar. Anos. Isso é discipulado, isso é sacerdócio. Quantos fazem isso? Existem pesquisas eclesiásticas no tocante à igreja que nem 1% da população cristã fazem discípulos. Nem 1%. Isso incluindo professores também de EBD, professores de seminário. Não fazem discípulo. Discipulado é o sacerdócio, queridos. Com outra palavra, é o sacerdócio. Porque quem faz discípulos, ele não para. Quem faz discípulo, ele deixa muitas das vezes de cuidar da sua vida para cuidar de alguém. Para se esforçar a levar aquela pessoa a um nível de compreensão mais ampla. A um nível de compreensão além daquilo que a pessoa compreende. Isso é discipulado. Andar nos passos de Cristo, a serviço de Cristo. A serviço de Cristo. Nós somos chamados para o serviço. Nós fomos chamados para o serviço.
Ali eu cito Efésios capítulo 4. Eu passei uma aula uma vez, tomei uma aula de um professor lá do seminário, eu tive até 2 anos na fé. Foi um dia inteiro só falando de Efésios capítulo 4. Obviamente que eu não vou conseguir falar nada aqui agora, rapidamente, mas só falar de Efésios capítulo 4. Subindo ao alto, Jesus Cristo, está no versos 8, se eu não estou enganado, capítulo 4, versos 8. Subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns fez apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina que pelo engano dos homens induzem. O que é que mais existe em nosso contexto, queridos, de cristianismo século 21? Engano. O que é que mais acontece no mundo hoje? Engano. O que é que vai antecipar a vinda de Cristo? Ou a vinda até mesmo antes de Cristo, do anticristo? Engano. O que é que Paulo disse que ele colocou uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, para que gerasse a edificação dos santos, para que chegassem à estatura de varão perfeito, até saltei esse versículo, para chegar à estatura de varão perfeito, para que não sejam mais meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens, não é doutrina bíblica, mas doutrina do homem, pelo engano dos homens induzem fraudulosamente, fraude. O que mais vivemos no nosso contexto é fraude, em todos os aspectos. É fraude política, é fraude de ensino teológico, de ensinos, diversos ensinos que existem por aí. O que mais existe no nosso contexto no mundo, não é só no Brasil não, queridos. Porque nós vivemos verdadeiramente o tempo do engano. Estamos às portas do anticristo. Porque a primeira coisa que Cristo falou é o engano. E é o que está mais latente em nosso tempo. E como é que eu me protejo do engano? Tendo conhecimento. Eu me protejo do engano tendo conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento das Sagradas Escrituras, quando o engano se projeta diante de mim, quando o engano se projeta dentro da minha família, na minha casa, no meu filho, em minha esposa, eu já me prontifico à luz da Bíblia. E digo, não vá nisso, isso é engano. Existem vários tipos de enganos. Isso é engano, eu não me lanço no engano. Porque a Bíblia para mim é um filtro. E a Bíblia diz para mim o que procede de Deus e o que não procede de Deus. O que eu devo me focar e o que eu não devo focar. Está tudo escrito na Sagrada Escritura. Eu me lembro que dando aula no seminário sobre sacerdócio, chegou o momento que eu fui dar aula de teologia sistemática, eu falei sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e os alunos do seminário, irmãos com 15, 20 anos na fé, maravilhados com as aulas de escatologia. E eu falei assim, eu gostaria muito que vocês ficassem maravilhados quando eu dei aula de sacerdócio. Sabe por quê? Porque o que tem escatologia já está determinado. O que eu ensino em escatologia já está determinado por Deus, vai acontecer. E o sacerdócio, quando eu vivo, é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na vida da congregação, da comunidade cristã. As pessoas vibram com escatologia, ficam maravilhados com tantas aulas, tantos exemplos, tantos ensinamentos escatológicos. Quando a gente fala de sacerdócio, aí eu falei para ele, vocês deveriam vibrar quando eu falei de sacerdócio. Ir para casa, se prostrar, chorar e dizer, Senhor, me ensina a viver o sacerdócio. Senhor, muda a realidade da minha vida, Senhor. Porque é isso que faz a diferença. Se eu viver o sacerdócio, fazendo discípulos. Não vou entrar nesses aspectos aqui, aí você poderia perguntar para mim, Gilvan, então se todos são sacerdotes, aonde está o pastor, onde está o líder? É um líder. É um sacerdócio na condição de líder. Eu não estou dizendo que é um sacerdócio todos e que não tem liderança. Não existe isso. Porque os 2 maiores problemas de Israel foi a ausência de líder e líder corrompidos. O maior problema de Israel foi a ausência de líder e líder corrompidos. Onde é que estava isso na vida de Israel? Após Josué. Não tinha líder em Israel e cada um fazia o que parecia ser reto aos seus próprios olhos. Está em Juízes isso. E depois, quando é que foi a pior desgraça, que é a ausência de graça para Israel? Os reis corrompidos. Israel do norte, quantos reis tiveram? 19 reis. Todos os 19 reis do norte fizeram o que era abominável aos olhos do Senhor. No sul, 20 reis. Dos 20 reis no sul, 12 fizeram o que era abominável aos olhos do Senhor. Quem é que levou Israel ao cativeiro assírio do norte? Os reis de Israel, que levou o povo a se corromper. Quem levou Israel do sul ao cativeiro babilônico? Os reis do sul, os 12.
tirando os 8 que fez o que era agradável ao Senhor. Acabou. Então, em nenhum momento, Deus vai fazer sacerdócio, todo mundo é líder. Não. Tem liderança. Tem apóstolo, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores e tem mestres. Para o correto ordenamento dos santos. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Tem um até que. É interessante que a gente não olha isso. Tem um até que. Até que cheguemos. Quando chegar, você vai servir agora a outros. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Até que deixemos de ser meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então isso aí, essa liderança, queridos, é para o correto ordenamento dos santos. É interessante que Efésios diz assim, ó, através da justa cooperação de cada parte, promove a edificação de si mesmo. A edificação da igreja não é só apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Lá em Efésios, capítulo 4, acho que é o verso 16, que diz, através da justa cooperação de cada parte. Quem é cada parte? Nós, cada um de nós. Através da justa cooperação de cada parte, promove a edificação de si mesmo. Nós mesmos promovemos a nossa própria edificação, quando cada parte da comunidade participa. Agora, se ficar só apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, eles não vão conseguir alcançar o nível completo. Se ficar só pastor, se não tiver evangelista, se não tiver apóstolo, se não tiver profeta, se não tiver mestre, por que Cristo, quando ascendeu aos altos, levou cativo o cativeiro e deu esses 5 dons? Porque esses 5 dons é dele. Ele foi, eu digo foi, porque no mundo, né, quando ele estava vivo, em carne, apóstolo, ele foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu não posso ser os 5. Ninguém pode ser os 5. Só ele foi os 5. Posso ter 2, posso ter 3, como Paulo tinha 3 ministérios, 3 dons ministeriais, mas posso ter só um, posso não ter nenhum, mas sou sacerdote. Posso não ter nenhum dom ministerial que eu didaticamente chamo de dom ministerial. É a minha forma didática que eu tenho de usar. Mas tenho dons gerais. Quem não tem dom aqui? E onde é que cada um tem que servir? Os seus dons. Por isso que é que Deus que gera esses dons, para o correto ordenamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, através da justa cooperação de cada parte. E se você não manifestar o seu dom, vai faltar o seu dom. Ou Deus vai levantar o seu dom em outra pessoa. Só pastor vai dar jeito? Só apóstolo vai dar jeito? Só profeta vai dar jeito? Só evangelista vai dar jeito? Só mestre vai dar jeito? Nunca deu e nunca dará. Porque o projeto de Deus não é um só. São 5 ministérios. E ainda a justa cooperação de cada parte. Porque há uma construção, há uma parede sendo construída. Abre 1 Pedro 2,5 aí. O que é que diz aí em 1 Pedro 2,5? Está até ali o texto, para vocês lerem esse texto. É um texto que eu gosto muito, porque esse texto dá essa ideia participativa. Vós também, 1 Pedro 2,5, vós também como pedras vivas, sois edificados, sacerdócio, né? Sois edificados, casa espiritual, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por Jesus Cristo. Nós somos pedras. Versículo antes aí, vocês vão ver que fala que Jesus Cristo ele é pedra. Jesus Cristo é essa pedra que foi posta na esquina para edificar a sua igreja. Aí Pedro vai dizer, vós também sois pedras. É casa espiritual. Você é sacerdócio santo. Como é que eu tenho que viver isso? Em todo o meu lugar de viver. Se eu estou no trabalho, eu sou sacerdote ali, sentado trabalhando com tecnologia. Se eu estou em casa, eu sou sacerdote em casa. Se eu estou na rua, se eu estou no ônibus, eu sou sacerdote. Em todos os lugares que eu estiver, eu sou sacerdote de Deus, sou instrumento de Deus. Deus dos céus está olhando, está vendo uma luz naquele lugar. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Onde você estiver, você é esse sacerdote. Você tem que entender isso. E o sacerdote precisa dominar a palavra, se tornar um obreiro aprovado. Tudo isso é o quê? Projeto de Deus. Eu não estou falando o que eu penso, o que eu acho. É só meditar na Sagrada Escritura que você vai ver. Não tem como.
Agora só basta o entendimento de cada um, querer se lançar para isso. Eu não estou colocando opiniões minhas, achismos meus. Eu estou colocando e estou tentando fazer vocês, essa é a minha primeira oportunidade quando que o pastor Neto falou para mim, eu disse, eu vou apresentar um panorama. Por quê? Porque quando eu fico olhando muito colado ali, diante de um prédio, eu vejo só largura e comprimento. Agora, quando eu me distancio dele, eu olho ele de uma forma de perspectiva, eu vejo varandas, aí eu tenho uma noção de fato da altura, da profundidade, do comprimento. Aí eu vejo detalhes do piso, do revestimento, da fachada. Então eu quis chamar vocês para longe, para isso. Esse momento agora eu quis fazer isso, chamar vocês para longe para compreender o que é que nós somos ali. Ó. Dentro da construção nós somos pedrinhas vivas, somos casa espiritual, somos sacerdócio santo. Ah, meu irmão, eu não consigo me ver assim ainda. Entra no teu lugar secreto. Todos nós temos nosso lugar secreto. O melhor lugar de orar é o nosso lugar secreto, porque ninguém está vendo, é só você e o Pai. Se derrama ali diante do Pai e diz, Senhor, eu preciso me tornar esse sacerdócio, essa sacerdotisa. Eu preciso ver gerado isso em mim. Agora, o que é prioridade para mim e para a sua vida? Porque tudo em nossa vida é questão de prioridades. Eu fiz seminário antes de fazer faculdade. Fui fazer faculdade de informática depois. Primeiro eu fiz seminário. Por quê? Porque foi o processo de Deus. Eu não pulo os processos de Deus na minha vida. As etapas de Deus eu me esforço ao máximo para não pular. Porque eu já pulei uma vez como novo decidido. E dói. E dói. Então, depois daí eu disse, não vou fazer mais nada sem ser a tua vontade. Porque é lamentável, dói muito. Aí Deus nos dá algumas ordenanças. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma ordenança de Cristo? A igreja batiza? Batiza. E faz discípulo. Então está saltando o projeto de Deus. Porque é projeto. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Aí vem a segunda etapa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. E eis que estarei convosco. É consequência. Estar conosco é consequência. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois que ele dá essa ordenança, antes, na verdade, de dar essa ordenança, ele disse, vinde após mim. Vinde após mim. Eu tenho que seguir a Cristo. A gente fala no nosso português que para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? A gente sabe que lá no original não está assim. Lá está, para quem iremos nós? A gente é comum a gente falar muito, para onde iremos? Porque para nós essa ideia de lugar é mais forte do que a ideia de alguém. Mas por que lá para eles a ideia de alguém é muito mais forte do que a ideia de um lugar? Porque um lugar não vai te acrescentar nada. Alguém vai. Por que alguém vai? Porque lá está num contexto de discípulos, de mestres. Então sempre existia um mestre pós a cultura grega a ser disseminada no mundo, o helenismo. A cultura grega alcançar ali aquela terra ali onde o Império Romano também conquistou militarmente. Mas a cultura era grega. Então já estava na cultura grega que ele tinha que seguir pessoas. Provérbios 27, 17, ou 17, 27 diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como é que se faz discípulos, queridos? Homem com homem. Né? Mulher discipulando mulher, casais discipulando casais. É assim que se faz discípulos. Quanto a gente se gasta em fazer discípulos? Não faço, Gilvan. Aí a pergunta fica no ar. E o projeto de Deus? É esse que você não faça? Você conhece quanto da palavra de Deus? Minha compreensão é superficial. E o projeto de Deus é essa? Que a sua compreensão bíblica seja superficial? Você com 10 anos de fé? Você com 15 anos na fé? Você com 20 anos na fé? Para o novo decidido, sim. Até uns 3 anos. Está tudo bem. Depois daí, mas não. Por quê? Porque tem pontos difíceis na Bíblia. Mas tem pontos que não são difíceis. E porque existem mestres também aí para ensinar. E por que eu não sei? Mas eu fui fazer uma faculdade, eu sou formado em psicologia, pedagogia, eu sou formado nisso, eu fiz concurso público, eu passei, mas Bíblia eu nunca li tudo. Não tem algo desconexo, não tem algo estranho, sabe por quê? Porque o concurso público que você fez e porque a faculdade que você fez te deu dinheiro monetário.
Sabe quanto é que eu ganhei para ensinar e dar aula em vários ministérios aí? Quase nada. Aí praticamente ajuda de custo do transporte. Não ganhei nada, muito mais me gastei. Gastei em livros, só 2 enciclopédias que eu tenho era quase R$2.000. Ou seja, no reino de Deus não é para ganhar dinheiro não, gente. Não é para ganhar dinheiro não. Alguns ganham. Paciência, como ganho, se ganho de forma correta, se usa de forma correta, papai que vai julgar tudo. Não cabe a mim. Mas, qual o papel do reino de Deus? É só me doar, me gastar. Me doar, me gastar para comprar. Quantos irmãos me ligam, enviam mensagem, WhatsApp, Gilvão, o que está escrito nesse texto aqui? Veja no original. E eu vou lá na enciclopédia. Por que ele não comprou uma enciclopédia? Não, porque você é professor, você é mestre, você é pastor, você é missionário, você é evangelista, você é isso, você é aquilo. Gente, também você é um sacerdote. Você também é um sacerdote. Não atribua só isso para essas pessoas. Essas pessoas, não precisa nem falar, elas têm a obrigação. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre tem que dominar as Sagradas Escrituras. Tem que ser um perito apto, aprovado nas Sagradas Escrituras. Os outros têm que ter um excelente conhecimento, têm que ter muita propriedade nas Sagradas Escrituras. Mas esses ministérios não, esse ministério tem que ter domínio. Tem que ter domínio, porque se eu estou ali para isso, para a obra de Deus se desenvolver. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. E assim saberão que sois meus discípulos, se vos amar de uns. Tudo que a gente fica apelando para acontecer, era para acontecer automaticamente. Tudo que a gente cria métodos para se fazer, era para acontecer tudo automaticamente. Minha casa está aberta, moro na Cidade Baixa, na José Bonifácio e tal, tudinho. Dia de sábado eu faço um culto doméstico entre nós, tem até 3 sábados que eu não fiz, mas geralmente nós fazemos. Não tem nada para eu ter que construir. Automaticamente isso acontece, relacionamentos acontecem automaticamente. É só nos permitir, nos colocar na condição para que Deus gere em nós todas essas coisas. Porque se somos igreja do Senhor, queridos, caso contrário, não estamos fazendo o projeto de Deus. E só para finalizar, as palavras dos apóstolos. Vós também, como pedras vivas, já falei, 1 Pedro 2,5. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e idôneos, instrui a estes, para que estes instruam a outros. É tudo isso que os apóstolos estão incentivando, não para. Eu citei até na IBD de sexta-feira, agora à noite, 1 Timóteo 4,16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. A minha vida e a sua vida como cristão tem que ser perseverar na sã doutrina. Persevere na doutrina de Deus. Cuide de ti mesmo, cuide da sua maneira de viver, do seu testemunho de vida e da doutrina. Porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Gilvan, salvarás a ti mesmo? Sim. A salvação vem por meio de Cristo. Mas existem coisas que nós fazemos que corroboram ou não com a salvação. Então, quando eu cuido da maneira que eu estou vivendo, e eu cuido da sã doutrina, eu estou corroborando com essa salvação de Cristo em mim. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que ouvem. Aí 1 Pedro 4,10 diz o quê? Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem uma forma só de trabalhar? Não. Deus tem multiforme graça de trabalhar. Onde é que está a multiforme graça de Deus trabalhar? Está na minha vida, na vida de Síbio, pastor Evaldino, pastor Moniel Neto, cada irmã Cida, cada uma das irmãs que estão aqui. Ó. Cada um dos irmãos e irmãs. É assim que a multiforme graça de Deus se manifesta em nós. Agora, eu vou forçar alguém a fazer? Não consigo. Impossível. Vou gastar todas as minhas energias e não vou lograr êxito. Meu clamor hoje ao Senhor é: Senhor, visita a tua igreja, Senhor. Meu clamor hoje é: Senhor, visita a tua igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Abre os olhos dos que não estão conseguindo enxergar. Desperta, como diz a fé, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Só Ele, meu clamor é só Ele. Eu não vou conseguir mudar a congregação. Eu não vou conseguir mudar pessoas, nunca e nem agora. Só cada um buscando de Deus.
eu te digo, quando você se lança diante de Deus, o que Deus realiza em você é maravilhoso. O que Deus nos capacita, onde Deus nos coloca para ministrar a palavra de Deus, é simplesmente maravilhoso o que Deus realiza em nós. Mesmo em meio a toda a rejeição, a todo o sofrimento, a tudo que pode acontecer. Nesse último slide eu coloco a parte dos propósitos. Para que o discipulado? Está lá em Efésios capítulo 4. Para que haja o correto ordenamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para chegarmos à unidade da fé, para conhecermos plenamente o Filho de Deus, para deixarmos de sermos meninos, para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, para fazermos o nosso próprio aumento e edificação. Está tudo isso em Efésios. E se eu não realizo isso? Aí a gente vê os problemas que a gente vê no dia a dia. Já andei em vários ministérios, queridos. Vários ministérios. Batistas, assembleanos. Andei em vários. Os problemas são os mesmos. As coisas que faltam acontecer em inúmeros lugares. Porque as pessoas estão faltando se lançar aos pés do Senhor. Se render a Cristo. E dizer, Senhor, que não mais viva eu, mas que Cristo vive em mim. Não faça eu, Senhor, mas realize o Senhor que tu quiseres realizar na minha vida. Aí a gente vai ver o que Deus vai fazer em nós. Amém?